Estou grato ao Senhor pela grande oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e também agradecendo ao pastor Elante dessa igreja, ao pastor Pérez, pela confiança. Deus venha bendecer sua vida, sua esposa, sua família e toda essa congregação. Também quero dar graças ao Senhor pela vida de pastora que tem nos acompanhado até aqui. Estou muito contente e feliz, porque nós outros que somos obreiros e que estamos crescendo no Senhor, sempre nos vem bem que os pastores nos acompanham. É uma alegria, pastor, que Deus bendiga a pastora por ter se deslocado de casa para estar com nós outros. E a todos os irmãos, saludo com a paz do Senhor. Irmãos, eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar bem castelhano. Se algum irmão não compreende, por favor, nos perdone. Amém? Amém, amém. É verdade que essa manhã eu estava, não quero olvidar também aqui de agradecer o Diácono Nelson, quem também nos acompanhar, é um companheiro de nossa igreja. Estou muito contente por ter ele como companheiro e como grande servo do Senhor. Minha irmã que está aí também, a Chaira, que está aí com o Novinho. Enfim, a todos. Irmãos, eu estava com dúvida sobre o que iba trazer esta manhã. E digo ao Senhor, Senhor, como eu tenho dúvida, e eu não sou o dono da igreja, e não posso decidir o que vou predicar, quando chegar o culto, o Senhor hablará em meu coração, e eu predicarei a mensagem do Senhor que conduzi. E quando cheguei aqui, na primeira canção, estava cantando, dizendo assim, que o Senhor levantou os pequenos. Na primeira canção que os irmãos cantaram, eu digo, já tenho uma mensagem para essa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Samuel, capítulo 17, versículo 32 e versículo 33. Quem conhece essa linda e bonita história sabe perfeitamente o que o Senhor fez na vida de Davi. Todos encontraram, irmãos? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e versículo 33. Eu quero ler essa palavra no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E dijo Davi a Saúl: não desmaia o coração de nenhum a causa de ele. O servo irá e peleará contra ele, filisteu. Dijo Saúl a Davi: não poderás tu ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres um muchacho e ele é um homem de guerra desde tu juventude. Amém? Irmão, repita comigo esse versículo 33. Todos juntos. Dijo Saúl a Davi: não poderás ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amém. Aleluia. Irmãos, essa história de Davi é uma história muito bonita. É um acontecimento real. Quando falamos de história, não é uma história de cuento de hadas, como muitos falam por aí. É uma história verídica, uma história que aconteceu alguns anos atrás, alguns séculos. E eu quero aqui explicar para os irmãos que o povo de Israel estava sofrendo uma afronta do inimigo que se chamava Filisteu, e que realmente eu quero aqui especificar cada um de eles, para que nós outros entendamos o que é que nós outros, como igreja, estamos sofrendo neste século, nesta época e nesses últimos dias da venida do Senhor Jesus Cristo. Cremos assim e acreditamos assim que o Senhor está pronto de vir a recolher a igreja. Se não for assim, eu creio que nenhum de nós outros estaria aqui dentro. Eu não veria aqui se não for através do Senhor Jesus Cristo. Eu não veria. E eu sei que o Senhor está aqui, sentir sua presença, porque a palavra do Senhor diz assim: aonde há dois ou três reunidos em seu nome, Ele estaria. Agora, a manifestação dele seria diferente. Depende de cada um de nós outros para que ele possa se manifestar no culto. Amém, irmãos?
O povo de Israel estava sofrendo uma grande tormenta de peleia naquela época. Quem conhece a história desde quando saiu de Egito, sempre tiveram peleias e afrontas e dificuldade para poder vencer as guerras. Assim passa com nós outros também, pastor. Nós outros também sofrimos, nós outros passamos desânimos, estamos desanimados e muitas das vezes não teremos ânimo para poder nos pôr de pé e dizer: eis que eu sirvo a um Deus vivo, aquele que morreu para estar ressuscitado e vive para todo sempre. Nós outros teremos que ter isso em nossos corações. É por isso que sempre digo ao Senhor: porque o Senhor me separou para predicar sempre avivamento, porque me gusta o avivamento, porque o avivamento sai de nós outros mesmos. Nós outros mesmos somos o avivamento. Aleluia! Se queremos uma igreja avivada, uma igreja que dá glória a Deus, uma igreja que sente a presença do Senhor, tem que sair de nós outros mesmos. Porque se vosotros e eu não se manifestar para isso, nós outros sempre estaremos em uma igreja pequena, em uma igreja tão pequenita, e não vamos conseguir trazer os espanhóis para esta casa. É por isso que eu digo a vosotros e digo sempre àqueles que estão ao meu redor: nós outros estamos a esta nação para predicar para os espanhóis. Eis que o Senhor tem separado os pequenos para confundir os grandes. É por isso que há tantos pequenos que estão sentados nessa ilha e que sabem que foram chamados e que foram separados para esse tempo. É por isso que eu me alegro e sempre caminho com a cabeça erguida, por mais que nas provações às vezes tentam me derrubar, pelo eu continuo de pé e dizendo: eis que meu Redentor vive. Amém. E por um momento ele se levantará por mim e por vosotros. Aqui estava Israel sendo enfrentado por uma nação, um povo que queria desafiar ao nosso Deus. E é verdade que nós outros estamos aqui e muitos deles também querem desafiar o nosso Deus. E nós outros às vezes não teremos valentia para nos pôr de pé e dizer: eis que somos soldados. Eu tenho algo aqui falando de soldado. Eu quero recordar o pastor Félix, ele na última predicação que hizo no culto em nossa igreja. Eu não tenho convidado e nunca ouvido de homens que estão indo pelo Espírito do Senhor para falar coisa perfeita aos nossos corações. E a Bíblia diz assim: aqueles que têm ouído, oiga o que o Espírito do Senhor habla com as igrejas. É por isso que eu digo: nem que seja um ninho que viria aqui a predicar, ou dar um saludo aos irmãos, nunca rechaça, porque é através desses pequenitos que o Senhor está querendo dizer algo aos vossos corações. O pastor digo: nem que seja se arrastando, chegaremos aos pés do Senhor Jesus. Ele estava explicando na história de soldado, quando o soldado tem que se arrastar no suelo. Muitas das vezes, quem serviu a Mili sabe que é verdade, e nós outros somos um soldado de Jesus Cristo. Muitas das vezes levamos um tiro e nós outras vezes paramos, não podemos parar. Se levamos um tiro, continuamos, porque é o Senhor que te amou e te vocacionou para esse tempo. Ele vai sanar a herida, Ele vai passar o bálsamo e tu vai se pôr de pé e vai continuar a tua batalha até chegar a encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E eu vejo aqui uma história muito bonita, porque naquela época eles se esperavam em distância longa. Era um que estava em uma parte e outro que se quedava em outra parte. Era nas guerras medievais naquela época. Só atacava quando um mudava a posição de guerra, senão não podia atacar. Era o costume daquela época. E eles viviam assim, era um respeito entre eles. E até um dia, alguns anos atrás, era assim também. Quando a França invadia a Espanha, quando a Espanha invadia a Inglaterra, era assim. Hoje não, hoje é diferente, hoje é distinto. Hoje, se queremos invadir o país se prepara e vai e guerreia e não quer saber, não tem hora, não tem marca intensa a soltar as bombas e tudo isso. E o que mais me chamou a atenção nesta época que nós outros estamos vivendo é que o Senhor tem seus projetos já empurrados em um papel. Se nós outros caminhamos por aqui, não se preocupa, o Senhor já tem projetado esse caminho para tu passar desde que tu esteja na presença do Senhor. E aqui me chamou a atenção, porque o povo de Israel naquela época era um povo muito temido. Muitos deles tinham medo de Israel, porque sabiam que eles tinham algo diferente. Eles caminhavam com o grande capitão, que se chamava Deus dos exércitos. E todos aqueles que caminham com esse Deus têm vitória. Aleluia. Não importa o problema, não importa o tempo. Nunca meu Senhor perdeu uma batalha. Aleluia. Nunca perdeu uma batalha. Muitas das vezes, irmão, nós outros pensamos que vamos perder a batalha.
Muitas das vezes pensamos que eu não vou vencer esta situação. Se equivoca. Se tu está aí na presença do Senhor, terá vitória. Amém? Quer ver como é que é verdade? Chegou ao ponto que o povo de Israel, o Senhor separou Saul para ser rei. E disse a Saul: Saul, entra na terra dos Amaleques, mata todos e extermina com todo. Então ele não obedeceu ao Senhor. Ele entrou na terra, matou a todos e derrubou o rei. E lo atraídos os bois, as coisas bonitas que tem aí, as vacas. Sabe por que o que significa isso? Eu vou explicar. Muitas das vezes o Senhor manda nós outros ir na peleia e nós outros miramos as coisas gordas, as coisas bonitas e olvidamos de predicar o Evangelho, olvidamos de fazer o que o Senhor nos mandou de maneira determinada, sem mirar para a esquerda, sem mirar para a direita e sem mirar para trás, porque quem põe a mão não pode voltar atrás, tem que seguir adiante, teremos que seguir adiante. O ponto e o alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. E agora chegou o momento da batalha. Agora está o povo, o exército de Filisteu, preparado para guerrear contra o povo de Deus. E o mais interessante, o que mais me entristece ao mesmo tempo, e nesta passagem, é que aqueles homens, conhecendo o Deus vivo, conhecendo o Senhor que abriu o mar novo para que o povo passasse, sabendo que o Senhor tem feito grandes coisas através da arca de Noé, tem abrido os mares para que eles pudessem passar, tem feito a arca com um dibujo tão perfeito e tão original, e eles passaram 40 dias em uma tempestade que nenhum barco pôde passar até o dia de hoje. É o único barco mais perfeito e tudo estruturado, assim é o Titanic. E aonde está o Titanic? Está no fundo do mar, porque quando o Senhor está no controle, nós outros não nos unimos, nós outros seguimos para arriba. E é por isso que me alegra a palavra do Senhor. E eu quero animá-los a vocês, irmãos, e a mim também. Me dá, sempre quando eu vou predicar, meu coração, ele se embandece na presença do Senhor. É algo que eu tenho notado. Muitas das vezes estou orando ao Senhor, estou em casa, lendo a Bíblia, buscando a face do Senhor, pero quando eu corro o micrófono para falar, me dá um medo e um temor muito grande. Na verdade, a gana que teria era de soltar esse micrófono e falar com a voz natural, porque os nossos antigos predicaram sem micrófono e falaram do Senhor e muitos prodígios fizeram. Hoje em dia, muitos correm o micrófono e creem que a unção está nele, mas a unção não está nele, a unção está em nós outros, aonde o Senhor usa para falar. É por isso que nós teremos que sentir sempre por debaixo, nunca sentir por arriba, porque quando tu pensa que está arriba, é porque tu está abaixo, e quando tu pensa que está abaixo, é porque tu está arriba. Vamos ver como é verdade. Quando Davi pensava que ele não era nada, o Senhor já havia projetado a vida de Davi, e muitos que miravam Davi diziam: tu não consegue nada, tu só pode cuidar de ovelha e no meio do campo. É o único que tu pode fazer é caminhar com as ovelhas para que não se perca. Muitos de seu irmão, de dentro de sua própria casa, dizia isto a Davi. E o que mais me entristece, por que nós outros, entre nós outros, não nos edificamos, buscamos a face do Senhor para que Ele possa se manifestar na vida minha e na vida tua. Nós outros necessitamos fazer uma cadena de vitória, uma cadena de milagres, uma cadena de unção, para que podamos impactar a Espanha, desde que o Senhor vá como cabeça. Quando o Senhor vá como cabeça, nós outros vamos atrás, porque sabemos que com Jesus teremos vitória. O povo estava amedrontado, um estava daí e outro estava daqui, um estava no Vale de Socorro e o outro no Vale de Elá, estavam preparados para guerrear. E o mais interessante, irmão, é que eu paro fazer aqui uma reflexão como um pequeno predicador, que leva meus 5 anos predicando a palavra do Senhor solamente. Não sou um grande predicador, pelo me sinto a mesma unção que manifesta em eles, manifesta em minha vida se eu estou em lugar. Eu sou o templo do
Espírito Santo. E quando nós vamos abrir nossos corações para que o Senhor abre, não há nada, e tampouco muralha de redor para que possa nos parar. E eu tenho aqui buscado do Senhor algo para esta manhã. Davi estava escondido em meio do campo, porque Davi estava cuidando das ovelhas. Eu quero aqui fazer algo interessante. Quantos pastores estão no campo cuidando das ovelhas? Quantos pastores estão com sua bastão na mão, para poder fazer o dia de amanhã? O tempo do pastor Félix vai passar, tempo do pastor Benedito vai passar. Necessitamos de homens que amam a palavra do Senhor, para quando esses homens parar, teremos homens que estão com a mesma convicção e com a mesma ideia de predicar o Evangelho. É por isso que quando eu miro a palavra do Senhor, veio um Paulo, veio um Silas, veio um Timoteu, veio um Marcos, um Mateus, um João, um Lucas. Eu paro para imaginar e penso: Deus, dá-me a mim só um pouquinho dessa unção, dá-me a mim só um trocito de mostarda de fé, porque é esta fé que nos move, irmão. É a fé que faz nós outros caminhar com o Senhor. E estava Davi, e a peleia já havia começado, já estavam preparados para uma guerra. Os homens de Deus estavam com medo, estavam amedrontados. Por quê? Porque o rei tinha pecado contra o Senhor, e muitos deles exércitos, muitos deles soldados, haviam concordado com Saul de trazer as vagas e os boi gordos. Então o Senhor deu uma ordem: vai e mata todo e não traz nada, porque se tu trair, vai perder o que eu tenho posto em tuas mãos. É por isso que eu digo, irmão, se tu tem a oportunidade de predicar o Evangelho, predica enquanto há tempo, porque ali que o Senhor cerrar a porta, tu já não poderás predicar para nada. É por isso que eu digo uma coisa que é muito interessante. Eu tenho tentado predicar aonde eu vá. Aonde eu entro e eu predico. Esta manhã eu passei por uma lanchonete para que me tomasse um café, e estava um senhor todo bonito e me disse: de onde vais com essa roupa? E eu digo a ele: eu vou à casa de mim, Senhor Jesus Cristo. E ele me disse: quem é este? É aquele que deu a vida para mim e deu a vida para ti. E eu a ele: quando tu tiver a oportunidade, venha comigo e tu vai ver a diferença. Os crentes têm que entrar dentro dessa igreja e sentir o Senhor e sair daqui avivado, porque se tu entra nessa casa e volta para tua casa da maneira que entrou, não vai cambiar nada. Tu tem que ver triste e sair alegre. Tu tem que vir desanimado e volver para uma semana mais de luz. É por isso que eu busco o Senhor com intensidade. Não importa o que a gente pensa, não importa o que eles podem dizer, o mais importante em minha vida é servir ao Senhor Jesus Cristo. Aí o predicador Brasil, que me encanta muitíssimo, ele diz assim: não há imposição maior neste mundo do que ser um desembargador do Senhor nesta terra. Sabe o que é? Ser um príncipe do Senhor. Quando nós vamos caminhar com essa roupa, ou caminhar com uma roupa normal, muitos vão mirar: este é o homem do Senhor. Recorda na Bíblia Sagrada e Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas foram ao sítio para predicar o Evangelho. E no momento da oração, eles foram para a casa do Senhor, em momento de oração. E quando Paulo e Silas estavam indo, uma mulher se levantou e dizia para eles: eis que aí vai um homem de Deus, e que predica o Evangelho de salvação. Paulo, incomodado com aquilo, porque já havia alguns dias que essa mulher vinha dizendo isso, disse a ela: ei, sai dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiu dela, o demônio, era de espírito de adivinhador. E quero dizer uma coisa: há tantos adivinhadores por aqui que vosotros nem imaginam. Eu tenho estudado sobre Espanha, e na maioria dos poemas ha sido oferecido a deuses, a espíritos malignos, e há muitos deles que vivem a mesma situação até os dias de hoje. É por isso, agora, que muitas das vezes tu chega em casa, está opressivo, está sentindo triste, não tem força, não tem estrutura. Tu mira para a tua vida e para fazer uma reflexão, para um momento e pensa se é verdade ou se é mentira. Quando tu entra em tua casa, muitas das vezes, tu não tem força. Tu pensa e diz: eis que eu não posso, eis que eu não consigo, eis que a
aqui há algo que eu não posso fazer nada. Senhor, eu desisto e não vou seguir. E empieza a mirar para outras partes. Não mira para outras partes, irmãos. Mira para Jesus Cristo. Porque tu chegou até aqui. Teremos que chegar até o Senhor Jesus Cristo. Não volva em meio do caminho. Não pare a hora. Há muitíssimos irmãos que estão dentro das igrejas, estão desanimados, estão entristecidos, já não têm força para glorificar, não têm força para sentir o Senhor, não têm força para caminhar, não têm força para dar palmas, não têm força para nada. Sabe o que está acontecendo? Está faltando a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É por isso que nós outros temos que buscar o Espírito do Senhor. Porque digo uma coisa: sem o Espírito do Senhor nesse tempo, nós outros não podemos fazer nada. É Ele que faz tudo. A Bíblia diz assim: